Antes da lei de Moisés, os crentes em Deus davam seus dízimos. O dízimo é uma das formas mais antigas de agradecimento a Deus. Gênesis 14, verso 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Vale lembrar que depois que a lei termina com o último profeta João Batista, Paulo diz em Hebreus 7 que mudando a lei muda também o sacerdócio. E o sacerdócio, que até o tempo de João Batista era segundo a ordem levítica, passa a ser quando Jesus sobe ao alto segundo a ordem de Melquisedeque. Este mesmo Melquisedeque a quem Abraão deu os dízimos. Hoje, na graça, os dízimos são dados segundo a ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Não é para Deus literalmente que você entrega o dízimo, mas para aquele homem que você crê que Deus está usando. Aquele a quem traz a palavra que te alimenta. Abraão não entregou os dízimos literalmente para Deus. Deus é um espírito. Mas Deus estava em um homem chamado Melquisedeque e veio até Abraão para receber os dízimos. O verso 19 diz: E abençoou e disse: Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Outro crente verdadeiro que deu os dízimos antes que existisse a lei, antes que existisse Moisés, foi Jacó. Em Gênesis 28, após ele ter tido o sonho da escada, que ia da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam pela escada. A partir do verso 20 diz: E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir. Aqui você vê que quem nos dá o pão de cada dia é Deus, e quem nos dá vestes para vestir é Deus. E eu em paz retornar à casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. Ele tinha escolhido o Deus dele. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E veja bem agora: e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então, quando você vê esse bafafá na internet, desses sabichão ímpios, jogadores de Free Fire, querendo dizer que o dízimo era só na lei de Moisés, saiba que o crente verdadeiro não tem esse negócio de lei não, porque Jacó e Abraão viveram muitos e muitos séculos antes da lei. Não é só na lei que Deus dava as coisas para as pessoas. Não era só na lei que Deus dava o pão de cada dia para as pessoas. Antes da lei, Deus já dava o alimento para os seus filhos e hoje, na graça, Deus continua suprindo nossas necessidades. O dízimo não tem nada a ver com lei nem com graça. O dízimo tem a ver com o reconhecimento que você tem de Deus ter te abençoado com algo. Outro crente verdadeiro que defendia a doação do dízimo foi Jesus Cristo de Nazaré. Ele nem mesmo estava mais naquele sistema da lei do judaísmo. Na verdade, ele nem mesmo guardava o sábado, e em São João 5,18 diz que os fariseus queriam matar ele por causa que ele não guardava o sábado. Nesta época, a lei ainda estava em vigor, como até hoje ainda está, pois o judaísmo nunca acabou, o judaísmo rejeitou a Jesus, mas o judaísmo continuou como religião. E até hoje eles guardam a lei de Moisés. Mas Jesus e seus discípulos já estavam fora do judaísmo. Ele não concordava mais em guardar a lei de Moisés,
da antiga forma que os judeus ainda continuavam guardando. As doutrinas de Cristo já eram doutrinas cristãs. E mesmo assim, em Mateus 23, verso 23, ele disse: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Observe que Jesus era contra quebrar a lei. Ele mesmo disse: Eu não vim abrogar a lei, mas cumprir. Quem pensa que quem vive na graça não deve cumprir a lei está enganado. A graça também diz que matar é pecado, roubar é pecado, adulterar é pecado. Jesus apenas simplificou todos esses mandamentos em apenas 2, os quais são: amai o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu irmão como a ti próprio. Mas se você ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, você não vai adulterar, você não vai roubar, porque hoje você já não faz isso por causa da força da lei, mas porque você ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e sabe que roubar, matar, adulterar é pecado. Então você não faz essas coisas por pressão, mas por amor. Por isso que Paulo disse: quem ama, cumpre a lei. Então a lei continua na graça, só que agora é a lei de Cristo, é através do amor. E você dá o seu dízimo porque você ama o Senhor teu Deus e não quer que a obra dele pare. Agora, assim como Jacó, assim como Abraão, que viveram antes da lei, dizimavam porque amavam o Senhor deles acima de todas as coisas, você dizima porque você ama o Senhor Deus acima de todas as coisas e não quer que a obra pare, que o seu evangelho pare. Então Jesus disse que os fariseus davam o dízimo de tudo, mas negligenciavam outros pontos da lei que eram mais importantes, que era a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Então Jesus segue dizendo: vocês devem praticar estas coisas, ou seja, dar os dízimos, mas também não deve omitir aquelas outras. O que Jesus está dizendo não é para negar a doação dos dízimos. Ele está dizendo para dar o dízimo, mas também fazer as outras coisas. E este já era o novo ensinamento dele. Este era um novo ensinamento que os judeus não estavam praticando. E nesse novo ensinamento de Jesus, ele diz que além de dar os dízimos, você também deve praticar a justiça e a misericórdia e a fidelidade. Observe que Jesus estava corrigindo os judeus, tirando eles do velho antigo ensinamento que tinha se deturpado, que ainda pagava dízimo, porém não praticava a justiça, a misericórdia, a fidelidade, e querendo que eles viessem para um novo mandamento, para a graça, onde se dá o dízimo, mas também pratica a misericórdia, a justiça e a fidelidade. Então, a doação do dízimo não tem nada a ver se estamos na lei ou se estamos na graça. A doação do dízimo tem a ver se nós amamos a causa do evangelho ou não. Abraão e Jacó viveram antes da lei de Moisés, mas davam o dízimo porque reconheciam que o dízimo era um retorno que a pessoa estava dando a Deus das bênçãos que tinha recebido. Então, o dízimo não tem nada a ver com o tempo da lei ou com o tempo da graça. O dízimo tem a ver no reconhecimento seu. Se você crê que o que você ganhou foi Deus que te deu e você quer dar 10% para agradecer a Deus. E esse povo pela internet que fica dizendo, em vez de dar para o pastor, ora, o pastor quem prega para você, quem alimenta a sua vida espiritual. Eles dizem, dê para uma pessoa carente, mas eles não dão para a pessoa carente. É tudo hipocrisia, eles dão para a bancada de cerveja. Mas Abraão deu o dízimo para aquele de quem ele estava recebendo alimento espiritual. Veja que Melquisedeque deu para ele pão e vinho, representando o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, que é exatamente a palavra que a Bíblia diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Segundo Hebreus capítulo 7, o sacerdócio no Novo Testamento é Jesus como sumo sacerdote e os pastores como supervisores da igreja.
Não há como negar que a igreja primitiva tinha anciões que também eram chamados de supervisores ou pastoreadores, aquele que dá o pasto, como diz em Atos 28, apacentai, ou seja, dê pasto ao rebanho. O pastor é aquele que alimenta o rebanho com a palavra, que faz com que as pessoas encham suas almas com a pregação. Então, neste sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, Cristo é o sumo sacerdote, pois é o que Pedro diz em 1 Pedro capítulo 5, que os pastores entregarão o rebanho para o sumo sacerdote, e não pode haver um sumo sacerdote se não houver sacerdote. E estes sacerdotes não são mais segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque, porque este é o sacerdócio no cristianismo, Hebreus capítulo 7. Podemos dizer como se fosse outro regime, não é o mesmo regime do Velho Testamento, é um novo regime. Não é um regime segundo a ordem de Arão, mas um regime segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque recebeu os dízimos de Abraão. E Melquisedeque continua recebendo os dízimos hoje porque o sacerdócio é de Melquisedeque. Ou seja, os dízimos hoje não são para Arão, mas são para Cristo, que é o sumo sacerdote hoje que substitui Arão. Só que a ordem, o regime sacerdotal, é segundo a ordem de Melquisedeque. Então, no lugar de Arão está Cristo. E você diz, Jesus não precisa de dinheiro. Ele não precisa não, mas os sacerdotes que estão ao comando dele precisam. Assim como Deus não precisava no tempo de Arão. Mas os sacerdotes do tempo de Arão, segundo a ordem levítica, precisavam para sobreviver. Agora é lógico que os aproveitadores aproveitaram-se disso para fazer da obra de Deus uma forma de comércio, de ganho. Mas isso não muda o fato de que esta é a verdade. E no tempo dos apóstolos já tinha pessoas que pregavam o evangelho com desejo apenas em ganho. Os apóstolos falam isso na palavra. Mas isso não muda o fato de que os verdadeiros também precisavam sobreviver do próprio evangelho, pois Paulo disse: não amordace o boi quando ele estiver debulhando o grão, e ainda diz que o obreiro é digno do seu salário. E também diz que quem prega o evangelho deve viver do evangelho. Mas o assunto não é se existem falsos que estão se aproveitando disso ou não. O assunto é se um cristão genuíno deve dar os dízimos. E se era só no tempo da lei que se dava os dízimos. E você viu nesse vídeo que não. Pois um cristão não dá dízimo porque está na lei ou na graça, pois Abraão e Jacó não estavam nem na lei nem na graça. Mas um cristão quer dar o dízimo porque reconhece que foi abençoado por Deus com o seu ganho.